Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta quinta-feira, dia 16 de novembro. Hoje o Zélio pegou uma folguinha, que ontem foi feriado, o Zélio aproveitou uma folguinha. O Zélio foi fazer uns exames aí e amanhã, com certeza, o Zélio já estará aqui conosco para comandar o nosso Uniesportes aqui na Univale. Com relação ao Campeonato Brasileiro que nós tivemos ontem, a definição. Acabou o Campeonato Brasileiro, o que muitos não queriam. Eu, particularmente, acho que o campeonato só é bom quando você vai até o final. Então, a nível de ser campeão, o Corinthians já botou a mão na taça, já fez a festa, já conquistou seu 7º título e não deu para ninguém. Isso já estava mais ou menos estampado durante o primeiro turno que o Corinthians fez, com todo o merecimento. Da 5ª rodada em diante ele não largou mais a ponta, só foi aumentando a vantagem, chegou nesta vantagem de 10 pontos, faltando 3 rodadas ainda para terminar a competição, e foi merecedor. Saiu perdendo para a equipe do Fluminense por 1-0, teve paciência para buscar o resultado, conquistou o resultado e 3-1 fez com que o Corinthians se tornasse o grande campeão. Resta agora a briga dos demais pela Taça Libertadores, Sul-Americana e ali no rebaixamento. No rebaixamento, o Avaí, que começou muito bem, jogando contra o Cruzeiro do Mineirão, saiu da frente, 1-0, depois o Cruzeiro acabou empatando, virou o jogo para 2-1, o Avaí foi no finalzinho do jogo, o empate. Não é um empate que vem a resolver o problema do Avaí, o Avaí precisava vencer, até porque o Avaí ainda tem 3 compromissos complicados. O Avaí joga agora os seus próximos compromissos, o Avaí vai jogar contra o Palmeiras, esse jogo em casa, depois pega o Atlético Paranaense em casa e termina contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos brigando pela Copa, a sua definição dentro da Copa Libertadores. O Atlético Paranaense, eu acho que esse já praticamente aqui já tem fugido do rebaixamento. E o Palmeiras também está naquela briga lá em cima, juntamente com o Grêmio. Então o Avaí está numa situação complicadíssima. O Avaí está aí naquela fase matemática de 97% de queda e 3% para escapar. Ele, para escapar, tem que vencer Palmeiras, tem que vencer Atlético Paranaense, tem que vencer Santos. Aí até é capaz, porque depende de outros resultados. Mas como vai haver confronto direto, até pode acontecer. Mas nós tivemos aí o resultado, nós vamos ver a tabela dos resultados que tivemos ontem. E tem a sequência também hoje no complemento desta 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos à tabela? Tá, nós temos a tabela, 35ª rodada, que aconteceu na quarta-feira. A Ponte Preta, no período da tarde, conquistou uma bela vitória. A Ponte Preta, que está aí numa situação complicada ainda, mas venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Cruzeiro e o Avaí empataram, dentro daquilo que a gente estava analisando ainda há pouco. O Cruzeiro saiu atrás, o Avaí não segurou, mas ainda conseguiu esse empate, somou 1 ponto, ainda continua com esperança. Se ele tivesse perdido, praticamente ele estaria já rebaixado, mas ainda ficou um fiozinho de esperança para o Avaí em buscar a sua fuga, o que é muito difícil. Depois tivemos o Grêmio vencendo a equipe de São Paulo, 1-0. O Vasco da Gama empatou com o Atlético Mineiro e o Corinthians nesse jogo em que consolidou a sua classificação, conquistou a vitória, conquistou o título. Com 3 rodadas de antecedência, o Corinthians venceu o Fluminense por 3-1. Fez um segundo tempo espetacular, merecedor do título, haja vista que a equipe do Corinthians demonstrou ao longo do campeonato estar mais ajustada, estar mais concentrada dentro da competição e por isso foi a grande campeã. O complemento, hoje nós teremos aí às 20 horas Botafogo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Sport, esse jogo é importante para o Sport,
Chapecoense e Vitória é importante para o Vitória, importante para a Chapecoense, porque a Chapecoense ajudaria a equipe do Avaí. E o Coritiba e Flamengo, importante para o Coritiba. Santos e Bahia, importante para o Bahia. Então está todo mundo naquele balaio que eu tinha falado aqui no início, no meu editorial. Que a briga ali no rebaixamento é grande, a briga na Libertadores também é grande. Então vamos ter que esperar para ver o que dá nesse campeonato. Então, com a vitória de ontem, o Corinthians na classificação ficou com 71 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Grêmio, tem 10 pontos de diferença, o Grêmio está em segundo com 61, terceiro a equipe do Palmeiras com 57, quarto a equipe do Santos com 56, quinto o Cruzeiro 55, o Cruzeiro já está na Libertadores, então vai abrir uma vaguinha aí para o Flamengo, pode até abrir uma vaguinha para o Vasco, o Flamengo também está em competição. O Botafogo está na sexta posição com 51, Flamengo na sétima com 50, Vasco na oitava posição com 50 pontos, nono Atlético Mineiro 47, em décimo o Bahia com 46 pontos. São Paulo tem 45 na 11ª, Atlético Paranaense está na 12ª com 45, depois vem aí a zona do Agrião e do Perigo. 13º Chapecoense 44, acredito que a Chapecoense escape. O Fluminense tem 43 na 14ª, o Coritiba tem 40 na 15ª, está em perigo a equipe do Coritiba. E 16º, Vitória 39. A Ponte Preta com essa vitória foi a 39, mas não saiu da zona de rebaixamento, está em 17º com 39 pontos. O Sport tem 36 em 18º e o Avaí tem 36 também em 19º e o último já rebaixado, a equipe do Atlético Goianiense. O Avaí, como disse ainda há pouco, matematicamente ele tem aí 3% para se escapar. É difícil, é muito difícil, até porque o número de vitórias que o Avaí tem é menor do que o número de vitórias que tem a equipe do Sport. Se ele chegar junto, acaba o Sport saindo e o Avaí ficando na situação. O Barroso tem uma solenidade amanhã. É o Clube Náutico Comércio Barroso que tem a solenidade amanhã ou é o Litoral? É Litoral e Clube Náutico Comércio Barroso, os dois. Eles vão fazer o lançamento oficial lá na Marina Itajaí, lá na Beira Rio, o lançamento oficial da campanha do centenário do Clube Náutico Comércio Barroso. O centenário vai ser em 2019, que o Barroso foi inaugurado, foi criado em 1919. Depois do Marcílio. Mas já estão fazendo a campanha, vão apresentar aí o novo uniforme do Barroso, a nova estrutura do Barroso para o campeonato que se avizinha aí da segunda divisão. Vamos ter clássico entre Clube Náutico Marcílio Dias e Clube Náutico Comércio Barroso. Então, está aí o convite feito pelo Barroso, a equipe de esportes aqui da TV Vale, para essa solenidade, uma solenidade festiva e que vai fazer o lançamento oficial do uniforme, de tudo aquilo que vai ser feito para o ano que vem no campeonato estadual e já projetando o centenário do Clube Náutico Comércio Barroso. Nós tivemos esse primeiro bloco que teve apoio de Raio e Roda Ciclo Peças, a casa da sua bicicleta. Fica ali na rua Stefânio José Vanoli, no bairro São Vicente. Nós vamos ao nosso intervalo e em seguida nós vamos conversar com o Luiz Peniza, coordenador técnico de tênis do Itamirim Clube de Campo, da ADK Tênis, que é a associação que administra o tênis lá no Itamirim. Voltamos em seguida. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E, como prometido, nós temos aqui um convidado ilustre para esse bate-papo do segundo bloco. Trata-se de Luiz Peniza, coordenador técnico do tênis do Itamirim Clube de Campo, que faz parte da associação ADK Tênis, que é comandada pelo nosso glorioso amigo, o Ivan Clay. E, de imediato, eu gostaria de apresentar aqui o Luiz Peniza. Luiz, se apresente. Quem é Luiz Peniza? Quanto tempo jogou tênis? Da onde vem? E quanto tempo está aqui em Itajaí? Boa tarde. Bom, boa tarde, Eládio. Agradecer pela oportunidade de poder vir aqui e divulgar um pouco o que é o tênis de Itajaí.
Joguei tênis até os 18 anos e nos 18 anos eu tive que tomar a decisão se iria continuar a nível profissional ou iria começar a trabalhar como treinador de tênis. E eu tive a alegria de fazer uma escolha que hoje avalio que foi uma escolha muito boa que eu fiz, que foi tentar contribuir, ajudar os jogadores a se desenvolver tanto a nível pessoal como a nível também tenístico. E hoje você pode dizer assim, ó, você é um profissional da área e que trabalha como treinador de futebol, como treinador de outras modalidades, você é um treinador que trabalha para projetar os atletas a nível de crescer na vida como atletas de ponta e buscar o ranking do tênis. Você trabalhou no Rio Grande do Sul, em que local? Eu iniciei trabalhando na minha cidade, em Santana do Livramento, trabalhei um ano lá e após isso eu fui trabalhar na cidade de Bagé, também no Rio Grande do Sul, onde eu iniciei a faculdade. Fiquei um ano também em Bagé e fui trabalhar numa cidade que se chama Santa Maria, que tem uma Avenida Tênis Clube, que é um grande clube do interior do Rio Grande do Sul, e trabalhei 5 anos lá e concluí minha faculdade nessa mesma cidade. Após essa estadia de 5 anos em Santa Maria, eu morei na Espanha durante um ano, onde fiz um pós-graduação em treinamento esportivo e também tive experiência em 2 academias na Espanha. Depois disso, eu vim para um centro de treinamento no Brasil, que foi em Porto Alegre, o Instituto Gaúcho de Tênis, que era um projeto que era patrocinado pela Gerdau. E, paralelo a isso, eu trabalhava como capitão das equipes de base da Confederação Brasileira de Tênis. E após o término do projeto, eu acabei recebendo a proposta de vir aqui trabalhar na DK Tênis, que é situada no Itamirim Clube de Campo. E na hora eu acabei aceitando, primeiro pela estrutura que tem o clube e também pelo fato de o clube ter uma história tenística muito forte. Aí como é que é assim, ó, você agora é técnico responsável por lapidar o profissional. E você, quando era jogador, qual é a diferença que tem entre ser um atleta e ser um comandante hoje? Você é mais exigente hoje ou era mais exigente quando era jogador? Uma das coisas que me fez escolher esse caminho de ser treinador foi pelas experiências positivas que eu tive como jogador nos treinadores que eu tive, que conseguiram contribuir muito com o meu processo como jogador. Então, através disso, eu consegui encarar realmente esse desafio de ser exigente, mas ao mesmo tempo ser compreensivo, porque a gente trabalha com jovens jogadores e quando a gente trabalha com jovens jogadores a gente tem que pensar num processo a longo prazo, não num processo imediato. Então vamos entrar também naquilo que hoje nós estamos comemorando com muita felicidade, a conquista do título de campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina, no qual o tênis colaborou com 13 pontos e logicamente que o feminino não somou ponto, mas também levaram o feminino também, né? Levaram o feminino. Sim, levaram o feminino, masculino e feminino. Masculino e feminino. Uhum. Jogos Abertos, o que trouxe para você de espelho? É forte, é competitivo? O que precisa fazer, se precisa melhorar ou não o nível de competição de Jogos Abertos? Faz mais ou menos 2 anos que eu trabalho no clube e logo que eu cheguei, uma das incumbências que eu tive foi participar dos meus primeiros Jogos Abertos, que foi 2000 Já como treinador? Já como treinador, isso foi em 2015. E a partir dali eu consegui ver da identificação que o clube tem com os Jogos Abertos, a identidade que os jogadores do nosso centro se dedicam e dão a vida para conseguir atingir o resultado que atingiram nesse ano. E uma das coisas que acaba sendo muito importante é que os Jogos Abertos ele está como um objetivo principal de calendário nosso. Ele sempre é realizado no final do ano, então os nossos jogadores de alto rendimento eles já estão desde janeiro no calendário deles, essa semana que a gente tem que dar o foco principal para os Jogos Abertos. Tá, então essa foi a conquista. Para chegar nesse ponto, é lógico que é feito um trabalho a longo prazo. E nós temos aqui, já conversamos aqui umas vezes com o Badeco, conversamos também com o nosso saudoso Edson Royce, que era um dos precursores do tênis lá no Itamirim, o próprio Ivan Clay esteve aqui, e sempre se voltou
para o trabalho comunitário. Vocês continuam nesse trabalho comunitário ainda, com uma quadra de tênis, que agora é a quadra do FUBA? Sim. E o Badeco continua nesse projeto de vocês? Sim, com certeza. Essas duas pessoas que tu citaste, tanto o Edson Reus quanto o Badeco, são grandes incentivadores do tênis na cidade de Itajaí. Então o Badeco hoje ele tem um projeto que é Saque Essa Ideia, que é um parceiro da ADK Tênis, e que ele consegue oferecer à comunidade de Itajaí e consegue fomentar o tênis dentro da cidade, que isso acaba sendo muito importante para nós também. Então vamos falar um pouquinho da ADK Tênis, que é uma instituição que trabalha com o tênis e trabalha do lado para profissionalizar, para dar espaço, para abrir portas para esses atletas. Se eu tenho um filho, qual é a idade mínima que ele vai jogar e o que eu preciso fazer? Preciso ser sócio da Mirim ou não há necessidade? Uma das grandes qualidades e trunfos do nosso centro hoje é que a gente consegue atingir um público de 5, que é de escolinha até alto rendimento. Se for falar isso em idades, os meninos estão começando, as crianças com 5 anos. 5 anos. Hoje nosso atleta mais novo tem 5 e nosso atleta mais velho tem 21. Eles que estão competindo hoje? As competições elas iniciam, eles estão começando a ter a introdução à competição a partir de 8, 9 anos. Nessa passagem como treinador, você, obviamente, trabalhou com algum atleta que já despontou, que já esteve no ranking. Pode citar o nome de algum deles? Nesse trabalho que eu, paralelo ao Instituto de Tênis e paralelo com a Confederação Brasileira, eu trabalhei com vários jogadores, com Rafael Matos, Marcelo Zorman, que hoje treinam aqui no centro com a gente, Orlando Luz, João Menezes, que são jogadores da nova geração que estão aí buscando o seu espaço no circuito profissional. Tá, nessa situação, de jovem, estou falando de 5 a 21, então você teve que decidir, ou continuo no tênis ou vou para um outro caminho, ou vou estudar, vou trabalhar, ou vou ser treinador, foi a opção que você teve. Eu conversei aqui uma época com o Larry Passos, que é treinador, como é o caso seu agora. Vocês são exigentes com os atletas, assim como o Larry dizia que era? O cara não pode ir para festa, o cara não pode namorar, o cara não pode fazer nada, ou como é que é? Hoje, tem essa rigidez? Hoje, quando nossos jogadores que têm um contexto mais de alto rendimento, que buscam esse tênis profissional, realmente a exigência em relação ao circuito é muito forte. Por quê? Não porque a gente queira que seja assim, é porque o circuito te exige com que tu dê 100% todos os dias. Então, a velocidade do circuito... Tem um objetivo, né? Tem que chegar lá, tem que ralar. É isso. É isso mesmo. O objetivo tem que ser exigido o máximo, porque o condicionamento físico é o fundamental. Se você perder sono, se você não estiver bem qualificado, você vai ficar pelo meio do caminho por falta de condição física, não por falta de condição técnica, é isso? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, o atleta que busca o rendimento precisa estar focado física e mentalmente para conseguir desenvolver aquilo que ele pode desenvolver. Em busca do sonho que ele gostaria de ter. Exatamente. Eu que gosto muito do esporte, gosto do futebol, eu observo em determinadas modalidades, o voleibol é um exemplo, há uma equipe toda em cima de um estudo do adversário. E no tênis, isso acontece também? No tênis também. No tênis, os jogadores, dentro do circuito que eles estão jogando no momento, eles já conhecem os adversários. Então, sendo conhecedores do adversário, nós, treinadores, fizemos um mapeamento de cada jogador. E a partir de depois saem as chaves, que sai sempre 1 dia ou 2 dias antes de começar a competição, a gente consegue definir uma estratégia ideal que consiga dificultar o adversário, mas que também não saia muito do que seja o meu estilo de jogo. E deve ser bastante difícil, né? Você ter que botar isso na cabeça do teu atleta e você está preocupado lá fora. Que lá fora não é igual o treinador, não pode nem opinar, né? O tênis. No tênis o jogador não pode, o treinador não pode ter participação nenhuma durante o jogo. Botou na arena, tem que se virar. Que isso acaba sendo um esporte completo porque ele está entrando, vamos dizer assim, na arena, como tu comentaste, e ele tem que resolver as situações. Só ele. Só ele. Ele é que tem que decidir o que fazer naquele momento, na hora do saque, ele é que tem que estudar, porque foi treinado, foi estudado. Mas ele, naquele momento ali, ele tem a opção de fazer a jogada que ele achar que deve fazer.
É por isso que o tênis é um esporte muito bom nesse sentido, porque acelera um pouco a questão de maturidade dos jovens jogadores. Porque eles se deparam com uma situação onde eles precisam, ter atitudes positivas para conseguir o resultado final, que seria a vitória no final do jogo. Se eles não tiverem essa intenção de fazer o melhor de cada um, acaba que no final vai ser mais difícil eles conseguirem a vitória. Isso quer dizer, então, que ser atleta de tênis hoje faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem para o seu crescimento pessoal, é isso? Com certeza, com certeza. Esse é o grande... aprende a ser obediente, aprende a ter disciplina. Acho que esse é o grande, não só do tênis, mas de todos os esportes, é justamente essa questão, que eu consigo ter um desenvolvimento pessoal e consigo ter um desenvolvimento das competências do esporte específico. Então, lógico, falando em tênis, evidentemente nós, leigos no assunto, sempre acompanhamos o tênis e nós temos aí dois grandes tenistas, que é o caso do Nadal e também o Federer, que são os que mais se destacaram. Você tem preferência por algum dos dois? O estilo de jogo deles, você acha que vale a pena copiar o estilo de jogo que eles fazem? Você como treinador? Se eu pudesse escolher entre um e outro, ou as características principais de um e outro, eu escolheria a plasticidade e a competência técnica do Federer, e a capacidade de trabalho do Nadal. E a garra também, né? E a garra. Porque o Nadal é brincadeira, o Nadal ele se motiva sozinho dentro da quadra, realmente é uma... E tem mais algum outro que você destacaria, agora recente, nosso? Atletas nossos aqui, que a gente possa... Que está crescendo, né? Que está aparecendo. Eu gosto muito do Thiago Monteiro, que é um brasileiro que tem 23 anos, que hoje ele ocupa a posição de 130 no ranking ATP. Ele teve um ranking 80 há 4 meses atrás. E eu penso que ele é um jogador com características que pode ser o nosso futuro jogador do tênis brasileiro. Tu acha que nós vamos ter futuramente alguém se aproximando do Guga? Olha, comparar... Não está comparando, tem que chegar lá no... Ter o Guga como um objetivo de meta de... Chegando lá nesses títulos, Grand Slam e tal, nós vamos ter alguém? Acredito que sim. Acho que a gente está trabalhando para conseguir chegar o mais próximo do Guga. Tá, aqui então na ADK Tênis, treinam quantos atletas dessas faixas de idade de 5 a 21? Hoje a gente tem, a escola de tênis toda possui 120 jogadores. 120 atletas nessa faixa etária? De 5 a 21. 5 a 21. E todos eles já com tempo de treinamento? Sim. Com nossos jogadores de alto rendimento, a gente tem uma casa atleta feminina e uma casa atleta masculina. Então a gente recebe jogadores de todo o Brasil, até mesmo em alguns momentos a gente recebe jogadores estrangeiros para compor a nossa equipe de alto rendimento. E aqui até agora nós só falamos só no masculino, né? E eu estava quase esquecendo, se você não fala, eu estava esquecendo aqui também do trabalho no tênis feminino. Não, também existe também o trabalho no tênis feminino aqui também. Todas as coisas que a gente comentou em relação ao centro é masculino e feminino. Mas o número de participantes é mais do masculino ou está igual o número de participantes? A gente possui mais jogadores masculinos. Porém, nos últimos 6 meses teve um crescimento muito grande também no tênis feminino. Nós temos o quê? Uma média de meninas, moças hoje competindo? Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu acredito que hoje a gente deve ter na escola umas 35 a 40 meninas jogando tênis. Muito bom. É um bom número. Muito bom. Tanto é que as meninas foram agora campeãs dos Jogos Abertos, só que não conta ponto porque não teve o número de equipes suficientes. Isso. E aí tiveram que botar algum atleta em outra cidade para jogar? Não, foram só atletas locais. Só atletas locais. Os adversários é adversário mesmo. Porque teve uma época aqui que você, principalmente no tênis, que você, para fazer o feminino, você tinha que ceder alguns atletas ou para Florianópolis, ou para Joinville, ou para outro município, para poder fechar o número. Naquela época era 4. Sim. Tinha que ter no mínimo 4. Então você acabava emprestando alguns atletas para poder dar quórum e fazer a participação. Porque já estavam querendo tirar o feminino dos Jogos Abertos. E que seria muito triste, né? As meninas trabalhar, e uma competição dessa nível de Santa Catarina não tem ninguém para competir. Como eu te comentei antes, o nosso calendário, essa competição é uma competição que está como prioridade, e se tu tirar ela do nosso calendário feminino, por exemplo, é um atrativo a menos que nossos jogadores vão ter ao longo do ano. Porque, como eu te falei, no clube a gente tem uma identidade muito forte com os Jogos Abertos. Então, acredito que
seria uma perda grande a gente perder a questão do feminino no JASC. Ô Luiz, estamos já estourando o nosso tempo. Você teria alguma coisa a comentar ou falar a respeito do tênis do Itamirim Clube de Campo, que é uma das maiores estruturas que nós temos no sul do país? Acho eu do sul do país, não sei, não conheço muito, mas acho que é uma das melhores que temos. Algum projeto, alguma coisa da associação? Sim, hoje a gente somos um centro de treinamento, como nós, acho que tem 4 ou 5 a nível de Brasil. Somos um parceiro da Confederação Brasileira de Tênis. E estamos criando esses projetos de desenvolver o tênis desde escolinha até alto rendimento, que talvez esse seja o grande fruto do nosso trabalho, é conseguir atender a maior demanda possível de jogadores que venham querer o nosso atendimento. Acho que esse é o nosso grande trunfo hoje. Não, também uma coisa boa que acontece é que a associação de vocês, ela conseguiu criar um calendário para Itajaí com tênis, no Itamirim Clube de Campo. Então nós temos aí calendários a nível nacional e até internacional. Sim. Tem algum calendário para agora? Sim, hoje nós temos confirmados agora para o mês de janeiro, nós temos 2 torneios nacionais que vão ser no Itamirim Clube de Campo, no dia 15 de janeiro. Temos um em julho confirmado também, que é um torneio internacional a nível juvenil, confirmado para o mês de julho. Até o momento são essas duas competições. Bom, Luiz, nosso tempo estourou. Muito obrigado e sucesso nessa empreitada como treinador e que você consiga colocar alguns outros atletas na ATP no futuro. Valeu, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Amanhã o Zélio Prado já estará aqui conosco. Um abraço e até amanhã.